Olá pessoal, aqui é o professor Alisson da disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Estamos aí para a segunda semana, a nossa segunda trilha de aprendizagem sobre fluxogramas. A aula passada vocês aprenderam sobre o que significava fluxograma, o significado da palavra, é uma representação gráfica de um procedimento. Eu solicitei que vocês também relatassem algum tipo de atividade em tópicos, né? Porque a gente vai utilizar essa atividade para os próximos exercícios de fluxograma. Então vocês escolhem a atividade, coloquem tópicos e vocês já até enviaram que eu observei lá no Google Classroom, não é? Então agora a gente vai falar sobre a simbologia do fluxograma. Eu vi que muitos já até fizeram atividade adiantada, né? Desenharam fluxograma, já tentaram adiantar alguma coisa. Mas aqui eu vou explicar o que significa aquela simbologia. Então tá, a simbologia visa evidenciar todos os componentes do processo. Então tudo que tiver no processo vai estar descrito naquele fluxograma. Então por isso que tem que ser bem real, tem que ser bem fiel, detalhe por detalhe. Visa evidenciar todos os componentes, a tendência atual, a padronização dos símbolos. Então você vai ter uma padronização de todos os símbolos. Então você vai olhar o símbolo e vai saber já o que significa cada símbolo. E cada símbolo vai significar um procedimento ou uma ação dentro do fluxograma, ou alguma decisão ali dentro. É possível utilizar outros símbolos desde que não dificulte a compreensão. Então, é livre você criar teu próprio símbolo, tua simbologia no teu fluxograma, só que não pode ser algo assim muito difícil de entender, ok? Tem que ser muito relacionado com o processo. Utilização dos símbolos em análise de sistemas administrativos na área de informática. Geralmente a área de informática usa muito fluxograma, porque são muitos procedimentos, né, na área de informática, então eles utilizam o fluxograma para mostrar o passo a passo. Daí na parte de indústria, de empresa, em setores, no administrativo, em qualquer outra área também é possível usar estes fluxogramas. Hoje a gente vai falar sobre o fluxograma vertical. Como o nome já sugere, né? Então as ações vão ser de cima para baixo. Esse tipo de fluxograma tem maior utilidade para trabalhos de levantamentos, devendo ser traçado em formulário próprio, de fácil preenchimento, pois facilita o trabalho do analista, de quem está fazendo toda a análise do fluxograma. Então é interessante que seja de uma forma bem prática esse formulário, evitando distorções, divergências e incoerências. Os passos. 1. Basta preencher a coluna do fluxograma, né? Basta preencher a coluna com as operações na sequência lógica. Então vai ter lá uma coluninha, vocês vão preenchendo da primeira atividade até a última. Por exemplo, vou jogar bola, por exemplo, no futebol. Então o que vai ser a primeira coisa? Vestir a chuteira, camiseta, vestir o calção, a chuteira, fazer o aquecimento e vai por etapa, até finalizar o teu processo. Mas isso pode pegar uma indústria, pegar uma área de serviços, pegar algo da sua vida pessoal. O importante é você descrever essa atividade usando o fluxograma. Segundo passo, indicar o símbolo que representa cada operação e preenchê-lo. Então, a importância do símbolo, né? Quem vê esse fluxograma, é bom que o fluxograma tenha uma legenda ali do lado com cada símbolo e o que significa cada símbolo. Para quando eu olhar no fluxograma ali, eu vou ter todo o entendimento do processo na íntegra. 3. Ligar com um traço da primeira à última operação. Então, esse fluxograma vertical, ele exige que também tenha apesar de você colocar todos os símbolos explicando, você vai ter que ligar todos com uma linha, para poder até dar uma ideia já de fluência, né? De fluxo, fica mais fácil. Simbologia. Dentro da simbologia, vocês vão encontrar a operação, que nesse exemplo, né, você pode mudar, pode fazer, desde que você faça uma legenda, você pode usar outros símbolos também, ou criar os próprios símbolos. Mas nesse exemplo que eu estou utilizando, um padrão, né, a operação está representada por um círculo. Então, quando tiver círculo, vai ser uma operação, uma etapa de algum processo, né, que tem alguma ação. Por exemplo, abrir a caixa é uma operação, então vai ser um símbolo. Fechar a caixa, imprimir alguma coisa, então vai ser uma operação. Vai ter o transporte, que é com uma seta, né, direcionando para onde vai esse item. É justamente para dizer um movimento. Por exemplo, embalei um produto, daí mando para outro setor, por exemplo, a expedição. Então vai ter uma setinha lá em formato de seta explicando que é o transporte. Arquivo provisório é o símbolo de um triângulo com o bico para cima.
Esse arquivo provisório ele vai ser o seguinte, por exemplo, eu preciso de um documento permanente lá só para poder separar os itens do estoque. Esse é um exemplo, tá? Separar os itens do estoque. Então eu já separo e quando vir a nota fiscal com o documento oficial, eu posso devolver essa ficha, essa ficha de pedido para quem solicitou a separação dos itens, daí pego a nota fiscal com o documento oficial. Então é um arquivo provisório, essa primeira folha aí que eu usei só para poder separar os itens, né? Em contrapartida, tem um outro triângulo com o bico para baixo, daí. Então, ali nesse formato, que é o arquivo permanente, que seria, no caso, nota fiscal. Um exemplo, né? É um arquivo permanente para acompanhar aqueles produtos ali. E existem entre outros exemplos também. Espera, quando algum item, algum procedimento, algo fica esperando, você usa também um outro formato ali, que é um exemplo de é um símbolo, tipo, parece um D, assim. Então, vai ser um exemplo do espera. Inspeção, nesse exemplo, é um quadrado. Então, quando tiver algo, por exemplo, o produto está com qualidade boa? Não, não está. Então, ele vai para a área de inspeção, você usa o símbolo do quadrado, ele está sendo inspecionado. Então, essa é a simbologia. Daí, pessoal, nessa trilha eu tenho toda a explicação aqui de cada um, né? Cada tipo de símbolo, e tem um exemplo também. Um exemplo utilizado numa empresa de um fluxo de processo. Começou assim, separação da matéria-prima. Era uma fabricação de barras de sabão, esse exemplo. Então teve o quê? O primeiro processo, teve a separação da matéria-prima, depois teve o transporte da matéria-prima, fracionamento das matérias-primas, transporte da matéria-prima, aguardando a fabricação, daí já usa aquele símbolo que é do D, né, do aguardando, transporte até a máquina de processamento, já é a seta, porque está enviando o material, e por aí vai. Então você vai ter todas essas etapas de cima até abaixo, vai ter toda a simbologia e depois você vai ligar com uma linha. Ele é bem simples de fazer. E embaixo ali eu pedi para vocês fazerem uma. Deixei um exemplo em branco ali para vocês preencherem. Então é só preencher e enviar pelo Google Classroom. Não esqueçam de responder a chamada, pessoal. E boa sorte nas atividades. Qualquer coisa eu estou à disposição. Abraços.